Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Esse é um sermão que já preguei aqui umas 2 ou 3 vezes, ou pelo menos parte dele, e o motivo, claramente, porque quando nós precisamos preparar a igreja para a eleição de presbíteros e diáconos, faz-se necessário uma instrução bíblica. E como nós estamos caminhando na exposição continuada da primeira carta de Paulo a Timóteo, nós agora, mais uma vez, enfrentamos esse texto. E o meu pedido é que o Senhor renove o nosso entendimento, e como precisamos sempre ser lembrados, Ele nos dê a condição de ouvir a sua palavra e obedecê-la conforme Ele requer. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 16, ainda que a ênfase da exposição seja até o versículo 7. Mas vamos até o 16, a fim de que sejamos instruídos pela parte do texto. Assim diz a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de Ti, é a Tua voz que queremos ouvir, é a Tua palavra que de fato queremos que edifique os nossos corações. Assim, Senhor, fala conosco nessa manhã, desafia-nos, ó Pai, a Tua obediência, pelo poder de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o problema de liderança na igreja não é recente. A dificuldade de encontrar homens piedosos, homens dispostos a se sacrificar, homens que queiram servir ao invés de serem servidos, não é algo recente.
Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo ao amado Timóteo, e já temos visto as dificuldades que Timóteo enfrentaria, ou estava enfrentando com aquela igreja enorme, um jovem pastor com tantos desafios. E como já observamos, já havia naquela igreja liderança. O problema é que havia liderança fraca, liderança que estava conduzindo a igreja para heresias, para distorções da palavra do Senhor. E cabia agora a este jovem pastor o desafio de destituir aqueles falsos mestres e instituir uma boa liderança para a igreja. E que desafio, meus irmãos. Que desafio que Timóteo precisava enfrentar. Era necessário, portanto, que ele, observando do povo de Deus, observando dos homens que ali estavam presentes, aqueles que eram aptos para o bom trabalho. Mas se os irmãos observarem direitinho, verão que isso não seria apenas algo da parte de Timóteo, mas ele diz que há também, por parte daqueles que são chamados para o trabalho de presbíteros e diáconos, um desejo, uma vontade. Porque nós cremos que o ministério do Senhor, o serviço ao Senhor, envolve chamado do Senhor, interno e externo. Isto é, tanto da parte da igreja, em reconhecer lideranças, como também da parte daquele que é chamado pelo Senhor, de se reconhecer de fato como capaz, como apto, pela graça de Deus, para servir ao corpo. Portanto, a ideia do desejo de liderança não deve ser compreendida como se fosse um desejo por mandar, o que nós encontraríamos no mundo, mas um desejo por servir, o que de fato é o trabalho de presbíteros e diáconos. Os oficiais que foram deixados pelo Senhor em sua palavra para que o representem a igreja. E eu sei que eu já instruí os irmãos nesse sentido, mas sempre bom aprendermos mais uma vez. Então vamos observar algumas coisas. Ainda na nossa introdução mais longa, depois vamos para o texto, algumas características dos presbíteros, que é o nosso objeto de trabalho hoje. Primeiro, há um entendimento equivocado quando os irmãos elegem oficiais para a igreja. E esse entendimento, eu já mencionei em outros momentos, ele está equivocado porque pode dar a entender que quando temos as assembleias extraordinárias de nossa igreja para eleição de presbíteros e diáconos, de pastor efetivo, nós estamos democraticamente elegendo oficiais. E preste bem atenção aqui, aí está o primeiro erro. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma democracia. Deixa eu dizer de novo, para que você não ache que entendeu errado. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma democracia. Nós não cremos assim. As Escrituras nos mostram com muita clareza que o governo da igreja de Cristo é uma monarquia. A grande pergunta é: quem é o rei da igreja? E a resposta: Jesus Cristo. Jesus é o rei da igreja. E ele governa a sua igreja por meio de sua palavra, dos seus decretos. Considere esta imagem. O rei está no seu trono e ele entrega os seus decretos, as suas ordens
aquilo que ele deseja dos seus súditos, para homens ensinarem a igreja. Portanto, este rei governa por meio dos seus decretos. Agora, quem são estes homens a quem o Senhor Jesus entrega a sua palavra para ser ensinada, aplicada no governo da igreja? Aí nós encontramos uma segunda inverdade que muitas vezes surge. É que pode parecer que quando você está votando em um nome, você está fazendo isso como você faz fora dos nossos arraiais eclesiásticos, quando você faz isso civilmente. Por exemplo, quando você vota em um candidato por aí, seja ele um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, da ordem do executivo ou do legislativo, um governador, um prefeito, de uma certa forma você vota naqueles que você tem uma identificação de representatividade. Aí está o fundamento da democracia, representação. Por isso que nós chamamos, inclusive, a nossa democracia de democracia representativa. Mas isso não é o caso da Igreja de Cristo. Os presbíteros e diáconos eleitos pela igreja não são representantes da igreja. Isso, inclusive, é uma crítica pública que eu faço para a nossa própria Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz isso, mas está errado. Está biblicamente errado. Um dia, quem sabe, eu escrevo um documento, viu, André? E aí a gente tem que subir para fazer uma emenda e mudar isso aí. Mas em termos bíblicos, os presbíteros e os diáconos da igreja são representantes de Cristo para com a igreja. Porque preste bem atenção à dinâmica. Se nós acreditarmos que o poder da igreja se manifesta em reconhecer representantes para si no governo, o que vai acontecer é que se, por exemplo, você não votou no presbítero André, e ele chegar para você e dizer assim: minha irmã, a irmã fez uma coisa que não era adequada na palavra de Deus. Presbítero André, desculpe, mas você não me representa. Não. De jeito nenhum. Isso aqui não é uma democracia. A Escritura nos mostra que o governo da igreja se dá pela sua palavra, em o próprio Senhor Jesus Cristo, ao dar poderes à igreja de reconhecer os seus líderes que representam Cristo a eles. E aqui está a inversão, preste bem atenção. Quando você elege um irmão para presbiterato ou para o diaconato, você está reconhecendo que ele representa Cristo para a igreja. E agora, portanto, como representante de Cristo, como embaixador de Cristo, é com a autoridade de Cristo que ele governa a sua igreja. É com a autoridade de Cristo que ele governa a sua igreja. Portanto, preste bem atenção aqui. Nem pisque. Deixa os meninos que eles vão encontrar com a mãe. Nem pisque. Olha aqui. Quando você ouve a exortação de um pastor, presbítero docente, de um presbítero regente, de um diácono, fundamentada na palavra de Deus, não é ele que você está ouvindo. É Cristo. Como também é Cristo que você está desobedecendo quando você se nega a ouvir os líderes da igreja e resolve se insurgir contra eles. É Cristo que está sendo desonrado, é Cristo quem está sendo desobedecido. Deixa-me dar um exemplo bem bobinho, bem bobo.
Você está conversando aqui do lado de fora, aí chega Diácono Neco. Para quem não conhece, o apelido dele é Manuel, o nome é Neco. Não é isso? O Diácono Neco. Ele chega para você com todo amor e diz: meu irmão, irmã, deixe para conversar depois, nós estamos tendo aqui o culto, por favor. Daqui a pouco a gente vai. Foi Cristo que você desonrou. Não foi a ele. Porque ele está fazendo o trabalho que Cristo deu a ele para servir. Mas foi Cristo que você desonrou. Foi Cristo, foi para Jesus que você disse: espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou lhe ouvir, Jesus. Agora eu estou numa conversa mais importante. Vocês estão entendendo a dinâmica? Portanto, quando o apóstolo Paulo dá essas características de homens fiéis para exercer o trabalho de liderança da igreja, é algo muito sério que está sendo dito aqui. E como meu ponto agora é me deter nas questões dos presbíteros, deixe-me começar falando dos 3 termos que a Bíblia usa para se referir aos presbíteros. Se os irmãos observarem, aqui o capítulo 3, versículo 1, diz: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado. A palavra episcopado, episcopos, ou bispado, ou bispo, significa supervisor, aquele que tem como trabalho o observar, o supervisionar as ações. Mas é o próprio apóstolo Paulo que reconhece que esse não é o único termo para se referir aos bispos. Se você voltar um pouco o texto das Sagradas Escrituras e abrir comigo Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Você vai encontrar o mesmo apóstolo se referindo ao mesmo grupo de pessoas na mesma igreja. Lembra que a igreja que Timóteo pastoreava, estava ali supervisionando, é a igreja de Éfeso. Olha só o que diz o texto. Versículo 17, perdão, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar a vocês publicamente e também em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impedido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais me verão o rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem
a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Até aqui, o apóstolo Paulo continua a sua conversa, essa despedida emocionada de Paulo para com os presbíteros. Mas observe o que Paulo chamou os presbíteros de bispos. E também os chamou de pastores. 3 expressões que se referem ao mesmo trabalho do oficial. Os presbíteros, meus irmãos, portanto, são exatamente aqueles irmãos chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, que representam a Cristo por meio da supervisão do rebanho, do pastoreio do rebanho, isto é, da nutrição do rebanho, do cuidado com o rebanho, do ensino do rebanho, e que são presbíteros, isto é, são experimentados, são pessoas de experiência no caminhar do Senhor, na caminhada com Cristo. Nós não temos aqui uma prescrição de idades, não há. Mas há uma ideia de maturidade espiritual. Portanto, quando nós falamos do trabalho, do serviço dos presbíteros, nós estamos falando de homens levantados por Deus para uma excelente obra, diz Paulo. A obra de cuidar espiritualmente do rebanho do Senhor. Veja, do rebanho do Senhor. Portanto, esses homens devem, em primeiro lugar, a Deus, a Cristo, o seu trabalho. É a Ele que eles respondem. E por causa de Cristo, eles devem exercer com fidelidade o seu serviço. Por isso, vamos ver algumas características desses presbíteros. Como é que eles devem ser vistos pela igreja? Afinal de contas, a liderança da igreja não é para todos. Como vimos no capítulo 2, a liderança da igreja, por exemplo, não é para as irmãs da igreja. O Senhor não requer das irmãs a responsabilidade de serem presbíteras. Isso estaria em contradição com tudo que o apóstolo Paulo acabara de explicar no capítulo 2, quando diz que elas não devem ensinar publicamente. Mas aqui, elas devem ensinar privadamente em grupos de irmãs, de crianças, e não numa questão pública, isto é, no culto público. Enquanto voltava para casa na semana passada, depois de ter pregado esse sermão, do capítulo 2, minha esposa me exortou, mas foi exortação privativa, aí pode. Ela disse: você esqueceu de mencionar a questão da escola dominical. E de fato, e o problema é muito simples, não havia escola dominical no período do Novo Testamento. Escola dominical é uma invenção do século 19. É uma invenção muito recente dentro da história da igreja, que tinha como prioridade inicialmente o ensino regular, a alfabetização dos meninos que estavam meio soltos, próximos à igreja, e isso foi, portanto, uma criação na Inglaterra.
E no decorrer do tempo, a ênfase deixou de ser o ensino regular para ser o ensino mais direcionado da palavra de Deus. E aí a gente inventou a ideia da escola bíblica dominical, ou escola dominical. Será que as mulheres podem fazer isso? Certamente que sim. Uma vez que sejam capacitadas para esse trabalho de ensino informal da igreja, um ensino que está mais associado a um tema específico e não ligado à liderança da igreja, é adequado que irmãs possam fazê-lo. Claro que sempre supervisionado por aqueles a quem compete a liderança da igreja, que são os presbíteros. E aí nós voltamos para os presbíteros. Os presbíteros são aqueles a quem o Senhor chamou para exercer o trabalho de ensino na palavra, de educação. E mesmo quando compete à administração, fazem isso para o ensino, direcionando para o ensino. Portanto, essa é a função principal dos presbíteros. E essa é a função que deveriam se dedicar. Os diáconos, nós vamos conversar nos nossos próximos encontros. Por enquanto, os presbíteros. Mas vamos ao texto mais uma vez. Uma coisa curiosa que Paulo nos fala é que há características internas e características externas para os presbíteros. E ele se preocupa em nos mostrar algumas dessas características aqui. Primeiro, as características para os de dentro, as características que envolvem a igreja. O texto nos fala: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. É necessário, portanto, que ele não seja alguém conhecido por pecados públicos, impenitente, onde há escândalos. Isso pode parecer algo que deveria ser óbvio. Não cabe a um homem representar Cristo, a igreja, se ele é um homem que tem uma vida de escândalos imorais. Mesmo que ele venha a se arrepender, a depender do tipo de vida que ele viveu, não é adequado que ele seja chamado para isso. Não que ele não possa ter sido perdoado, mas que a igreja precisa ter a pureza do coração de submeter-se a esse homem, de modo a não precisar do constrangimento por causa de uma vida pregressa de escândalos, talvez envolvido com prostituição, com corrupção política ou coisa do tipo. É por isso que, de fato, é necessário que ele seja irrepreensível, isto é, ele não seja alguém que precisa toda hora ser exortado dos seus erros, dos seus caminhos. Ele também precisa ser esposo de uma só mulher. E aqui há alguma distinção entre entendimentos do que significa ser esposo de uma só mulher. Há alguns que creem que é necessário que ele seja casado para que seja esposo de uma só mulher. Portanto, é necessário para os presbíteros serem homens que já contraíram núpcias, isto é, que já foram casados, ou que já são casados. Outros ainda entendem que a recomendação de Paulo envolve a proibição de homens divorciados, ainda que vítimas, no trabalho do serviço de presbiterato. Mas na verdade, irmãos, o que o texto nos está falando aqui, o que o contexto nos aponta, é bem diferente. Vamos recuperar um pouquinho o contexto do Novo Testamento. Nesse momento histórico, era comum que pagãos contraíssem muitas núpcias, muitos casamentos, sem divorciar.
Havia divórcio naquela época, um divórcio diferente do nosso, mas havia. Mas era comum a poligamia. E o que Paulo está falando, portanto, não é de divórcio ou de necessidade de casamento, mas de monogamia, que é necessário que o presbítero seja um homem casado com uma só mulher. Portanto, imagine o seguinte quadro. Um homem que, no seu tempo pagão, sem Cristo, contraiu 3 esposas, 3 casamentos. Ele, então, reconhece a Cristo como seu Senhor, torna-se membro, é batizado, mas agora tem a questão: o que ele vai fazer com essas 3 esposas? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele não pode se separar delas. Ele precisa permanecer casado com as 3 mulheres, mas ele não pode ser líder da igreja. Ele não pode ser um presbítero. É necessário, portanto, que ele seja um homem de uma só mulher. Mas será que Paulo estaria aqui dizendo que os celibatários não poderiam, por exemplo, ser presbíteros? Quer dizer, homens que não casaram e que nunca casarão? Certamente que não é o caso. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que alguns foram chamados por Deus para isso. E o apóstolo Paulo também reconhece na sua primeira carta aos Coríntios que o celibato é um chamado de Deus, é um dom de Deus. Portanto, se Deus pode dotar um homem para o celibato, certamente isso não é pecado. E se isso não é pecado, de modo algum pode ser tratado como um impeditivo para o trabalho presbiteral. Por isso nós não cremos de modo algum que um jovem experiente no Senhor, ainda que não tenha casado, esteja inapto para o trabalho de presbítero. Ele pode vir a casar posteriormente, ou pode nunca casar, mas é um homem servo do Senhor, está apto para isso. Mas diferente do entendimento da Igreja Católica Romana, nós não cremos que isso é mandatório, que o presbítero tem de ser celibatário, mas isso é um dom de Deus, e em geral, Deus aplica esse dom a um número pequeno de homens. Portanto, em geral, os homens são casados e devem ser com uma só mulher. Mas talvez você ainda esteja em dúvida. E o caso dos divorciados, pastor? Já que não é o caso, como que nós devemos entender? Meus irmãos, o caso dos divorciados entra muito mais na ordem dos irrepreensíveis do que na ordem dos esposos de uma só mulher. Ainda que isso também tenha a ver. Porque vai depender do que aconteceu na vida desse homem. Se de fato o divórcio dele, ele foi uma vítima, isto é, ele foi abandonado por sua esposa, talvez por causa de adultério, ou mesmo por simplesmente não querer mais, esse homem não pode estar repreensível por isso. Ele não pode ser tratado como repreensível por isso. Não. Ele, se assim quiser, pode ser apto para o presbiterato. O que não é verdade, o contrário. E aqui eu entro numa situação muito específica, em que eu acompanho um grupo de intérpretes do texto, que entende que pessoas que passaram pelo divórcio, sendo elas aquelas que ofenderam, aquelas que protagonizaram o divórcio, não são aptas para o presbiterato. Mesmo que sejam aptas para serem membros da igreja, sejam aptas para servir a igreja em outras áreas, mas não como presbíteros e diáconos. A história da sua vida o impede de servir como oficial da igreja. O impede de poder servir. Por quê?
Porque, biblicamente falando, ele ainda está atrelado à sua primeira esposa. Ainda está atrelado. Porque o divórcio foi injusto. Imagine, por exemplo, o caso de um homem que abandonou sua esposa e agora um novo casamento. Inapto. Não está apto para o presbiterato. Se ele foi quem protagonizou o divórcio, ele não está apto para o presbiterato, porque ele não é esposo de uma só mulher. Eu não estou defendendo a ideia de que ele deve abandonar agora a segunda e voltar-se para a primeira, porque aí agora seria um outro pecado que ele ia cometer para resolver o primeiro. E pode parecer loucura, mas eu já ouvi gente defender essa tese. E mais de uma pessoa. Nós não resolvemos o pecado com outro pecado. Mas há pecados que, apesar de arrependidos, a gente não consegue voltar atrás. Assassinato é um deles, por exemplo. Você não pode voltar atrás de ter matado alguém e chegado para aquela pessoa que você matou e dizer, agora ressuscita para me arrepender e te pedir perdão. Não. Agora, o Senhor perdoa assassinos? Perdoa. Mas o assassinato não deixa de acontecer. Ele não pode voltar atrás com isso. Esse caso é um desses pecados, em que nós não conseguimos voltar atrás. E por isso, torna-se repreensível, torna-se inapto para o trabalho de presbítero e, por conseguinte, de diácono também. Porque, afinal de contas, o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa com respeito aos diáconos, mas isso é uma outra história. O texto continua e diz que ele precisa ser moderado, sensato e modesto. 3 expressões muito próximas. A ideia é que ele seja um homem equilibrado, sem excessos. Você conhece homens que tudo dele é extremado, é 8 ou 80. Ele não consegue lidar com o equilíbrio. Esse homem não está apto para o presbiterato. Porque a vida dos presbíteros, do conselho, envolve equilíbrio. Envolve muitas vezes tomar decisões em áreas cinzentas. Isto é, em momentos em que ouvimos da parte de irmãos situações em que as coisas não estão tão preto e branco assim, para a gente dizer o que ele fez foi totalmente errado ou o que foi totalmente certo. Porque a vida é assim. Quantas vezes nós, em conselho, presbítero Calicoco, precisamos ouvir situações em que as pessoas abrem o seu coração, situações em que nós olhamos e podemos dizer, tem erro aqui, mas também tem coisas que foram acertadas. Se formos tomar a coisa de forma extremada, simplesmente vamos pisar na cana quebrada, ofender ainda mais aquele que sofre, e não podemos viver assim, não podemos agir assim. Meus irmãos, o presbítero precisa reconhecer que ele lida com gente doente, que todos nós aqui somos doentes, feridos, pessoas com históricos de dor. Portanto, não pode ser uma pessoa desequilibrada, não pode também ser uma pessoa cheia de vícios, mas sim uma pessoa cheia de virtudes, porque como líder precisa ser exemplo, precisa ser alguém em que os liderados olhem e vejam Cristo, e não o diabo. Olhem e vejam Cristo, e não ainda um neófito, alguém que ainda não compreendeu as bases da fé cristã. Precisa ser hospitaleiro, diz o texto. Claro, uma pessoa de coração aberto,
uma pessoa que está pronta para receber, para acolher. Os presbíteros precisam ter um coração acolhedor. Acolhedor. Acolher os de fora. Acolher os irmãos. Serem capazes de boas conversas. Porque presbítero precisa gostar de gente. Uma das expressões que é usada no popular da igreja, para designar um bom presbítero, um bom pastor, é um presbítero que tem cheiro de ovelha. É fácil a gente entender a imagem. Eu não fui criado em fazenda, né, muito pelo contrário, fui criado num prédio pela minha avó, que não me deixava nem descer do apartamento para brincar com os amiguinhos, porque ela dizia que eu ia ser pervertido, ia ser influenciado pelos meninos lá de baixo. Ainda lembro do dia que ela me viu jogando dominó pela primeira vez. Foi difícil. Mas a gente sabe que uma pessoa que trabalha com fazenda, com animais, acordando bem cedo, vai lá no curral, vai lá trabalhar com os animais. Quando ela volta de lá, ela volta com um cheirinho bem característico, não é, meus irmãos? Não é? Os irmãos sabem do que eu estou falando? Um cheiro de comida, um cheiro da descomida, com cheiros variados. Porque o pastor precisa se envolver com a ovelha. E a imagem é que um presbítero que não tenha cheiro de ovelha, isto é, um presbítero que não se relacione com o povo, que não esteja no meio do povo, que tenha dificuldade de relacionamento, ele não é hospitaleiro. Ele não está apto para isso. O texto continua e diz que ele precisa ser apto para ensinar. A palavra é a mesma que lá em cima proibia as mulheres de fazer isso. Enquanto Paulo diz que a mulher não pode ensinar, aqui Paulo diz que os presbíteros devem ser aptos para ensinar. O didasco. Por quê? Porque esses homens devem manejar muito bem a palavra de Deus. Não devem ser homens preguiçosos, que não gostam de estudar. E aqui está um segredo. Presbítero tem que gostar de estudar. Tem que gostar da palavra de Deus. Tem que conhecer. E quanto mais conhece, mais precisa conhecer. Me assusta muitas vezes, nas jornadas que tenho, na minha caminhada, de encontrar às vezes presbíteros que não conhecem as doutrinas da palavra do Senhor, básicas. De encontrar presbíteros que não conhecem os símbolos de fé da nossa igreja, não conhecem a confissão de fé de Westminster, não conhecem o catecismo, são incapazes de, se eu chegar para um de vocês, no caso eles, né, presbíteros, abrir o catecismo e pedir para que expliquem, não conseguem fazer isso. Aptos para ensinar, diz o texto. Homens que manejam bem as Sagradas Escrituras. O texto continua e agora nos dá algumas instruções com respeito ao trabalho desse homem fora da igreja. Primeiro, é preciso que ele saiba... Deixa eu só me organizar aqui que eu me perdi nos versículos aqui. Versículo 3. Primeiro, que ele não seja dado ao vinho. Meus irmãos, eu já expliquei para os irmãos várias vezes isso. A Bíblia não proíbe o consumo da bebida alcoólica de modo cuidadoso, respeitoso, sem embriaguez, para a honra e a glória do Senhor. A Bíblia está recheada de textos sobre isso. É claro que o que Paulo está dizendo aqui, de dado ao vinho, é a embriaguez. Mas a embriaguez, portanto, ela corresponde não apenas ao ato da bebida,
mas qualquer ato que envolva o retirar da capacidade daquele homem. Ele não pode, por exemplo, ser um homem viciado em ansiolítico. Ele não pode ser um homem cheio de remédios para o emocional, para controlar o seu humor. Ou não existia isso na época de Paulo, mas isso também o torna inapto. É um homem que não é dado ao vinho. É um homem que não está escravizado pelos desejos e paixões. Ele não pode ser violento, irado, agressivo. Antes, ele tem de ser pacificador, manso, inimigo de lutas, de guerras, inimigo dos conflitos. Claro, não pode ser avarento. Portanto, um homem idólatra do dinheiro, visando lucro no ministério, não pode ser assim. É preciso que ele também governe bem a sua própria casa. E aqui Paulo trata a casa como uma espécie de período de estágio. Uma coisa meio assim, jovem aprendiz, entendeu? O jovem aprendiz do presbiterato é o casamento. Não necessariamente, como já vimos, porque há casos em que a pessoa não é casada. Mas, em geral, é o lar. Se aquele homem não trata bem a sua esposa, não educa os seus filhos nos caminhos do Senhor, como que o fará a igreja? Jamais. É necessário, portanto, que ele seja um homem experimentado, finalmente diz o texto. Versículo 7. Versículo 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Aqui, Paulo fala 2 vezes do diabo para mencionar o problema do orgulho. O problema que acontece com jovens, ainda inexperientes na jornada da fé. Talvez com algum conhecimento da palavra, talvez já estudaram teologia reformada, conhecem as sistemáticas, conhecem a história da igreja, mas se não foram experimentados, não estão aptos para liderar, porque podem incorrer no orgulho. O mesmo pecado do diabo. Nós sabemos muita coisa sobre o diabo, e que bom, eu não me importo muito com ele. Mas o que Paulo está trazendo aqui é a notícia de que esse foi exatamente o pecado que levou o Satanás à queda. O orgulho. O tomar para si a glória que é de Deus. E aqui está uma exortação aos nossos presbíteros de nossa igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não atribuamos a nós mesmos aquilo que é de Deus. Nós não podemos arrogar para nós mesmos o governo da igreja como se fosse por meio de nossa vontade. Um governo déspota, um governo tirânico. Não, eu sou representante de Cristo. Ou vocês se submetem. Não é assim. Não é assim. Sabe por quê? Porque todos nós aqui somos falhos. O conselho dessa igreja é constituído de homens pecadores, falhos, que erram em suas decisões e que precisam ter humildade para se arrependerem. Como também, por serem servos do Senhor, são dignos de todo respeito, de toda honra, como que a paz, quinto mandamento.
Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ensina em sua palavra maravilhosa que a responsabilidade do ensino, da supervisão, do pastoreio, compete aos presbíteros, homens de Deus. Timóteo tinha problemas para arranjar homens assim, mas nós também temos. Temos por dois motivos básicos. Primeiro, porque na verdade verdadeira, ninguém consegue cumprir todas essa lista. Porque ou você é um presbítero mediante a graça de Deus, ou você não vai ser presbítero nenhum. Mas o segundo motivo, menos nobre, é porque nós ainda enfrentamos problemas de ordem de masculinidade. Homens fracos, homens que não cuidam das suas esposas, homens que não querem casar, viciados em videogame, viciados na comidinha da mamãe, homens que não querem trabalhar, não querem suar, descansados. E aqui mais uma vez eu preciso dizer a vocês, meus queridos irmãos, vocês são uns covardes. Nós precisamos de homens corajosos, ousados. Homens que estejam dispostos a servir ao Senhor. Durante essa semana, nós disponibilizamos o link para que houvesse inscrição de líderes para a igreja. Poucos homens. Poucos homens. Precisamos nos comprometer com o Senhor, queridos. Precisamos nos voltar para Cristo. Não adianta, diz o Senhor, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta você ter uma agenda apertada de muito trabalho quando você negligencia sua esposa e seus filhos. Quando você negligencia a igreja do Senhor, você não está sendo um homem, não. Você está sendo apenas um escravo dos seus planos. Que o Senhor possa levantar homens nessa igreja para servirem como presbíteros. Nós estamos precisando, inclusive. Como que uma igreja de quase 500 membros tem dificuldade de encontrar um homem para servir como presbítero? Homem apto, às vezes até tem uma intenção, mas não conhece a palavra, não estuda a Bíblia, não estuda as doutrinas, é incapaz de explicar justificação pela fé. É inapto. É inapto. Precisamos nos voltar para aquilo que é o principal. Em breve nós estaremos precisando de fato de eleição para presbíteros, porque com a organização da Igreja Presbiteriana à Missão, lá no Janga, nós vamos perder 3 presbíteros. Perder porque nós estamos enviando, né? Nós vamos enviar 3 presbíteros para a missão. São 3, né? 3. Perceba a situação que a gente se encontra. Não sou eu que vou convencê-lo. Não é o presbítero Calicoco que vai convencê-lo. É o Espírito Santo de Deus. E se ele assim não o fizer, nós teremos um conselho aqui mínimo. 2 presbíteros é o mínimo. Vamos ter. Não é o caso agora, mas
Teremos, se for necessário, mas que sejam fiéis. Que sejam fiéis. Que o Senhor fale com os irmãos nessa manhã. O chamado para liderar um ministério, liderar uma classe de escola dominical, um pequeno grupo. Às vezes nós encontramos as irmãs mais dispostas. E louvado seja o Senhor por vocês, minhas irmãs, porque fazem isso. Mas não pode haver desequilíbrio. Uma igreja em que as mulheres trabalham e os homens estão descansados, está em pecado. Que o Senhor nos pegue, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor não nos deixe enterrar os nossos dons e talentos, mas estejamos dispostos a servir. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra bendita, pela tua exortação, e que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, fale conosco e aplique em nós aquilo que vem de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.